Olha aí, muito bem, bem-vindos a mais uma leitura, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, esse é o nosso estatuto, estamos com o Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Tocantins, mais uma leitura para você, seja bem-vindo, vamos que vamos e vamos passar nesse concurso aí, né? Inscreva, deixa o like, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, bora aqui, vamos ao PDF, vamos à leitura. Bem-vindos, mais uma leitura, Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Tocantins, Lei 3.461, de 25 de abril de 2019. Vamos lá, dar sequência à leitura, trazer aqui capítulo 2 do procedimento disciplinar sumário. Vamos entender como que se dá isso, né? Artigo 167. O procedimento disciplinar sumário na modalidade sindicância ou processo administrativo é instrumento destinado a apurar os casos de acumulação ilegal de cargo, emprego ou função, incompatibilidade patrimonial, abandono de cargo ou inassiduidade habitual, assim como qualquer infrações disciplinares envolvendo servidor em estágio probatório. Artigo 168. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargo, emprego ou função, o servidor é notificado por intermédio de seu chefe imediato para apresentar a opção no prazo improrrogável de 10 dias, contada a data da ciência. Parágrafo único. Na hipótese da omissão da parte do policial, o Corregedor-Geral de Polícia compulsoriamente encaminhará o expediente à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, determinando a instalação do competente processo, dando a notícia dos eventos para que esta processada apurada nos atos dos fatos. Artigo 167. Em qualquer das hipóteses, o procedimento é sumário e se desenvolve nas seguintes fases. Primeiro, instalação com a publicação do ato, o qual constará a autoridade e a natureza infração. 2. Instrução sumária, que compreende a citação, a defesa e o relatório. 3. Julgamento. Artigo 170. A indicação da autoria de que trata o inciso primeiro dá-se-á pela matrícula do servidor e sua materialidade será definida. Primeiro, na hipótese de abandono de cargo pela indicação precisa do período de ausência sem justificativa legal, o servidor ao serviço superior a 30 dias computados. Então aí você vai ser provavelmente demitido, né? 30 dias, após 30 dias consecutivos sem qualquer justificação, você será demitido. 2. Na hipótese de inassiduidade por período igual ou superior a 60 dias intercalado durante o período de 12 meses, da mesma forma. 3. Em situação de acúmulo ilegal pela descrição de cargos, empregos e funções públicas dos órgãos e entidades, de vinculação das datas de ingresso, de horário de trabalho e do correspondente regime jurídico. Artigo 171. A comissão, no prazo de 3 dias da publicação da portaria, lavrará mandato de citação, no qual não são transcritas as informações do artigo anterior, para que, no prazo de 5 dias, apresente defesa escrita. Primeiro, parágrafo 1º. A ampla defesa e a situação revelia são tratadas na forma da presente lei. Parágrafo 2º. Apresentada a defesa, será elaborada um relatório conclusivo quando a inocência ou a responsabilidade do servidor, no qual se resume as peças principais dos autos, opinando sobre a ilicitude da acumulação em exame, indicando o respectivo dispositivo legal e remetendo o processo à autoridade que determinou a instalação para o julgamento. Parágrafo 3º. No prazo de 5 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora profere a decisão
e, se concluir pela demissão, remete o expediente ao chefe do Poder Executivo para aplicação da mencionada sanção disciplinar. Quarto, a opção pelo servidor até o último dia do prazo para a defesa configura sua boa-fé. Neste caso, converte-se automaticamente o pedido de exoneração a outro cargo, sem prejuízo da responsabilidade penal. Quinto, caso a acumulação ilegal envolva cargo noutro estado, em município ou na União, a caracterização de boa-fé estará condicionada à vista do respectivo requerimento de exoneração devidamente protocolado. Sexto, caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplica-se a sanção de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, emprego ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades vinculadas serão comunicados. 7. Na hipótese do parágrafo anterior, o servidor infrator deve devolver ao erário público as remunerações recebidas ilegalmente, sob pena de inscrição em dívida ativa. Oitavo, o prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá 30 dias contado da data da publicação do ato de instauração, admitida a sua prorrogação uma vez por até 15 dias, quando a circunstância o exigirem. 9. O procedimento sumário é regido pelas disposições deste artigo, observando-se, no que lhe for aplicável, subsidiariamente as regras do processo administrativo disciplinar ordinário, conforme disposto nesta lei. Parágrafo 10º. O resultado final do processo administrativo disciplinar deverá ser publicado no Diário Oficial ou Boletim Interno da Secretaria de Segurança Pública. Artigo 172. A Corregedoria Geral da Polícia poderá analisar, sempre que julgar necessário, o envolvimento, a evolução patrimonial do servidor, a fim de verificar a compatibilidade dos recursos, a evolução patrimonial do servidor, a fim de verificar a compatibilidade desta com o recurso de disponibilidade, os recursos e disponibilidade que compõem o seu patrimônio na forma prevista na Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, observado o disposto específico na Lei Federal 8.730, de 10 de novembro de 1993. Parágrafo único. Verificada a incompatibilidade patrimonial na forma estabelecida no caput, a Corregedoria instaurará procedimento de sindicância patrimonial na modalidade investigativa. Artigo 173. Ao tomar conhecimento de fundada notícia ou de indícios de enriquecimento ilícito, inclusive evolução patrimonial incompatível com recurso e disponibilidade do servidor, nos termos do artigo 90 da Lei Federal, a autoridade competente determinará a instauração de sindicância patrimonial destinada à apuração dos fatos. Parágrafo único. A sindicância patrimonial de que trata este artigo será instaurada mediante portaria do Corregedor-Geral de Polícia. Artigo 174. A sindicância patrimonial constituir-se-á em procedimento sigiloso e meramente investigatório. Capítulo 3 do Procedimento Disciplinar Ordinário. Artigo 175. O procedimento disciplinar ordinário é instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor da Polícia Civil por falta ou irregularidade praticada no exercício do cargo ou função, por ocasião ou omissão dolosa ou culposa, ou que tenha relação com as atribuições do cargo no qual encontra-se investido, compreendendo: primeiro, sindicância. 2. Processo administrativo disciplinar. Parágrafo 1º. A sindicância pode resultar arquivamento,
Celebração de termos de compromisso e ajuste de conduta. 3. Aplicação de penalidade de advertência ou de suspensão de até 90 dias. 4. Instauração de processo administrativo disciplinar. Parágrafo 2º. As sindicâncias podem ser processadas na Corregedoria Geral de Polícia ou nas delegacias regionais de polícia até a fase instrutória, e os processos disciplinares na Comissão de Processo Administrativo Disciplinar. Caso a sindicância seja instaurada na Corregedoria, poderá a autoridade corregedora vincular aos autos o delegado regional de circunscrição dos fatos que, sob a supervisão daquela, presidirá qualquer dos atos procedimentos de instrução. Terceiro, para fim do disposto no parágrafo anterior, observando o disposto no artigo 132, a autoridade competente, ao julgar o relatório da sindicância, remete os respectivos autos à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar para providenciar a obrigatória instauração de competência processo ordinário quanto: primeiro, constatar que a falta ou ao ilícito praticado pelo servidor foram comunicados às sindicâncias disciplinares de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade de instituição de cargo ou comissão ou função de confiança. 2. Ensejar ao indiciado a obrigação de ressarcimento ao erário dos prejuízos, danos eventualmente causados dolosos ou culposamente. Artigo 176 diz que o servidor que responder ao procedimento administrativo disciplinar por falta de regularidade cuja sanção combinada seja a de demissão ou ensejar a obrigação de indenizar por prejuízo aos danos causados ao erário, somente pode ser exonerado a pedido após a conclusão do cumprimento das penalidades aplicadas. Muito bem, aí mais um vídeo aqui pra gente, mais uma leitura do Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Tocantins. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva, deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo, até mais.